Meu irmão, que bom que você veio. É um dia gostoso, né? Ótimo para ficar em casa, no sofá, chuvinha, friozinho. Mas você escolheu algo melhor, com certeza. Que bom estar aqui, poder ver o rosto de cada um dos irmãos. Lembrar que nós somos mesma família, que nós somos povo de Deus, que nós temos um laço, um elo que é eterno, para sempre estaremos juntos. Amém? E hoje é dia de celebrar essa verdade, é dia da ceia, dia de celebrar o fato de que somos uma só família. Hoje a gente vai continuar a exposição em Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17, nós vamos ler até o versículo 34, que é o final do capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Diz assim: entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. E, em parte, acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois, quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos darei? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. É uma ótima coincidência, né? Ou a gente chama de deucidência, né? Que esse texto aí tenha caído justamente no dia de celebrar a ceia, não é? E a gente vai então estudar, se aprofundar nesse texto e depois tomar a ceia mais consciente do que nas outras vezes, né? Porque a gente vai estar com a mente, com um entendimento bem fresco na memória. Então, a gente vai aprofundar nesse tema da ceia hoje, ok? A gente já viu, irmãos, considerando os últimos trechos de Paulo aí, ele vem falando sobre culto, né? A gente tem visto isso. Ele já falou de maneira bem prática, ele tem tratado de maneira bem específica sobre culto. Ele falou sobre como viver em uma sociedade idólatra, né, nas semanas anteriores, como viver numa sociedade em que todo mundo adora outros deuses, prestam outros cultos. Ele falou sobre as mulheres e os homens prestarem culto juntos, né, como iguais diante de Deus, mas valorizando aí as diferenças entre os dois, a honra de ser homem, a honra de ser mulher. E hoje o assunto aqui, culto, o assunto culto continua. Como proceder quando nos reunimos para a ceia? E o texto que segue, também no capítulo 12, ele vai falar de culto também, porque ele vai falar sobre os dons do Espírito e o seu uso no culto público, como usá-los no culto público. Então, Paulo está falando sobre culto. Esse é o teor aqui de toda a sua fala.
Então, hoje esse é o tema da nossa reflexão aqui, como celebrar a ceia. No trecho anterior, no verso 2 aí do capítulo 11, Paulo os elogiou, se você olhar aí você vai lembrar, porque eles guardavam certas tradições. Ele não explica muito bem quais tradições, né, não entra em detalhes, mas ele os elogia. Mas aqui é diferente, irmãos. Ele começa o texto dizendo, eu não vos elogio nisto. Pelo contrário, eu os repreendo. Por que a repreensão, irmãos? As suas reuniões causam mais mal do que bem. Verso 17. Você imagina um negócio desse, irmãos? Que coisa horrorosa. A gente sair daqui domingo, pior do que a gente vem. As nossas reuniões fazerem mais mal do que bem. A gente já tem as nossas lutas diárias durante a semana, a gente já tem que lidar com problemas, com sofrimentos, com nossos próprios pecados, com esse mundo, com a nossa carne, com o diabo. E aí a gente vem para cultuar, e é uma luta também, a gente sair pior, pois Paulo disse que isso estava acontecendo. E por que os cultos faziam mais mal do que bem? Porque havia divisões nessa igreja. O problema esse que já foi apontado aqui na carta aos Coríntios. O problema das divisões não é uma novidade. Quem aí lembra? No começo da carta aos Coríntios nós vimos que eles se dividiam por causa de líderes. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Então, cada líder ali na igreja tinha o seu fã-clube, né? Tinha os puxa-sacos de líderes da igreja ali. E a igreja se dividia, então, dessa maneira. E agora, Paulo está apontando esse mesmo problema de divisão, só que não com relação a líderes, mas com relação, uma divisão baseada na posição social dessa igreja. Era uma divisão entre os mais ricos e os mais pobres da igreja. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto, nós devemos celebrar sem as divisões e sem o egoísmo. Na igreja primitiva, irmãos, a celebração da ceia, ela era precedida por uma refeição completa, não era uma celebração como a nossa, simples assim, que é como Jesus instituiu mesmo, né? Mas a igreja primitiva criou o hábito, né, tinha essa tradição de uma festa chamada festa ágape. Para muitos essa palavra é familiar, né, ágape, amor, então essa era a festa do amor. E eles então faziam uma refeição completa e depois, então, eles celebravam a ceia. Eles juntos ali, por um tempo, tinham um tempo gostoso, desfrutando de um banquete, um tempo curtindo aquela comida, a companhia dos irmãos ali, conversando, desfrutando. Isso provavelmente era algo que os próprios crentes levavam, né? Os irmãos ali levavam a comida para montar esse banquete, e depois, em clima de comunhão, eles comiam o pão e tomavam o cálice. E, obviamente, irmãos, que a comida que os mais ricos levavam era diferente da comida que os mais pobres levavam, certo? Enquanto, por exemplo, os mais ricos, só para trazer para nossos dias e ficar melhor na nossa mente. Enquanto os mais ricos levavam lá um risoto de camarão, um manjar de damasco com umas tâmaras, os mais pobres levavam lá o macarrão com salsicha, né? Na verdade, muitos na igreja eram escravos também. Possivelmente, muitos nem sequer levavam nada, não tinham essa condição de levar alguma coisa. Então, o propósito dessas festas era ser uma refeição compartilhada, era a festa do amor, certo? Os mais pobres comiam, ou pelo menos deveriam comer, a mesma comida dos mais ricos naquela ocasião, naquela festa. Verso 21, o que acontecia, no entanto? Os mais ricos se adiantavam. E ao que tudo indica, irmãos, eles se separavam também dos menos favorecidos com a sua comida de primeira ali. Então, digamos que tinha ali a panela da High Society na igreja, né? que se juntava e ficava entre eles ali. E o texto diz que eles se adiantavam, se embriagavam, né? Então eles ali se empanturravam comendo e se embriagavam. E só fazendo um parênteses aqui, irmãos, aqui está uma prova de que o vinho era vinho mesmo, né? Eles se embriagavam. Tem gente que diz que o vinho da época de Jesus não tinha álcool e tal, mas não tem qualquer base para se defender isso daí, tá bom? O próprio texto está dizendo que muitos ali se embriagavam
bebendo ali. Então os mais ricos se empanturravam e se embriagavam ali. Em contrapartida, o que o texto diz? Que os menos favorecidos iam embora com fome. Eles iam embora sem comer nada, ou talvez, algumas vezes, comiam as sobras, né? Mas o texto diz que eles iam com fome. Então veja, irmãos, que ironia essa festa se chamar a festa do amor. Não é? Era só capa, né? Só a capa da festa. Mas não tinha realidade alguma nisso. Depois disso, depois de se empanturrarem ali de maneira egoísta, depois de fazer acepção de pessoas, eles tinham a cara dura de fazer o quê, irmãos? Depois? Celebrar a ceia do Senhor, que significa a comunhão do corpo de Cristo. Olha que lindo. Então esse é o problema aqui, é por isso a repreensão de Paulo aqui para eles. Vocês estão se reunindo para pior, porque a ceia se tornou um mero ritual vazio que denuncia a hipocrisia de vocês. Não tem verdade nisso. Na verdade, vocês não se reúnem para a ceia. É o que ele diz no verso 20. Ele diz, vocês não se reúnem para a ceia. Por quê, irmãos? Eles se reuniam para eles mesmos. Eles se reuniam ali para uma verdadeira festa do egoísmo, né? Era um momento legal que eles tinham, era um jantar, um momento que eles tinham para curtir ali, entre amigos e comer. Mas não passava disso. Então não era a Cristo que eles cultuavam, é a eles mesmos, né? Cultuavam a si mesmos. E curiosamente aí no texto, irmãos, Paulo vai dizer que embora isso fosse algo ruim, logicamente que é ruim, essa postura atingia algo bom, atingia um bem, que era revelar quem é quem. Porque ele diz que, na verdade, é bom isso, essas divisões, porque elas mostram os aprovados. Elas revelam os aprovados em vosso meio, como diz aí no verso 19. Então a atitude deles ali mostrava quem age como Cristo e quem não age como Cristo, certo? Mostrava quem desdenha do pobre e quem o trata como igual, como semelhante, quem se compadece dele. A postura ou os frutos revelam os aprovados, né? A nossa vida dá sinais de que nós somos salvos, certo? De que nós temos nos parecido, temos vivido esse processo de semelhança com Cristo. Então, o contexto do culto, mais especificamente da ceia aqui, não pode ser um contexto aí de divisões e egoísmo, precisa ser isento disso. Por quê? Porque isso despreza a igreja de Deus, que é o que diz o texto. Essa postura despreza a igreja de Deus. Se você despreza o corpo de Cristo, você despreza o próprio Cristo. Não tem como dizer eu amo a Deus e odiar o próximo. Amo a Deus a quem não vejo e não amo o meu próximo a quem eu vejo. Então isso é desprezar, é o que eles estavam fazendo. E envergonhando também, né? Eles estavam envergonhando os que nada têm. Então, aglomeração de crentes, irmãos, não significa comunhão, certo? Não quer dizer comunhão. Você pode vir aqui, semana após semana, mas ter mágoas, ter rixas com outras pessoas, né? Só que você suporta, né? Você só não se cruzar com a pessoa, vem ou senta mais pertinho ali da saída, que acabando você já sai logo, não precisa nem se bater com a pessoa, né? Irmão, você está vivendo um teatro diante de Deus. Isso não é culto, que você prestou aqui não foi culto, não. E a ceia foi um ritual vazio. Então você já parou para pensar nos laços espirituais aí que nos unem? Você nutre afeto pelos irmãos? Você já parou para pensar que aquilo que nos une é mais forte do que um parente de sangue, mas que não é cristão, que não ama, não é salvo, não crê em Jesus? E isso é fato, isso é verdade. Né? Nós que temos um laço espiritual aí, da fé em Cristo, nós estaremos juntos eternamente. Alguém que vive dentro da sua casa com você, todos os dias, se não crê em Jesus, não vai viver com você eternamente. Então, o laço com o irmão, com a família da fé, é muito importante. Nós não podemos desprezar. Os rituais que não são uma expressão aí, de uma verdade, fazem mais mal do que bem. É o que Paulo está dizendo. Faz mais mal do que bem. Isso é muito sério, irmãos. O ritual pode ser a participação na ceia, pode ser
vir dominicalmente, né? É um ritual, né? Você acaba transformando nisso. Se não for só a sinalização de uma verdade interior, isso faz mais mal do que bem. Deus sempre quis, irmãos, a verdade no íntimo. Deus sempre quis a verdade aqui dentro, mais do que demonstrações externas. Davi entendeu isso muito cedo. Digo cedo na história aí, né? No decorrer da revelação progressiva de Deus, que é a palavra de Deus. Antes mesmo de vir Jesus, né? Davi viveu muito tempo antes de Cristo, ele já entendia que o Senhor, ele quer um coração quebrantado. Ele não quer holocaustos, o Senhor não quer sacrifícios. O que vale diante dele é um coração quebrantado. Davi fala isso, né? Então ele já tinha sacado isso. O que Deus quer é a verdade no nosso íntimo. Com relação aqui ao culto público, Deus não quer um teatro. Deus quer realidade. Precisa haver realidade. E Deus sabe o quanto de realidade tem em nossas reuniões e o quanto de teatro tem em nossas reuniões. Eu não tive como não lembrar de um texto de Amós, do profeta Amós, quando nós tivemos aqui a nossa série de mensagens em Amós, há muito tempo atrás aí. Me lembrei do texto, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, quero que a gente leia juntos. Vamos ler aí, Amós 5, 21 a 26. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Deus está dizendo, eu quero verdade, eu não quero esse mecanismo que vocês estão vivendo, eu quero retidão, eu quero ver justiça, isso é o culto que eu quero receber da parte de vocês. Então, se nós vivemos em divisão, se você vive em divisão, acalenta egoísmo, vive só para si, meu irmão, se você faz acepção de pessoas, se você não gosta de pobre, se você não gosta de negro, se você não gosta de qualquer tipo de pessoa, meu irmão, você precisa rever sua vida, porque a sua vida tem sido um teatro diante de Deus. Isso daqui tem sido em vão, e é muito sério o que você está fazendo, certo? Então, aqui, esses irmãos desprezavam, eles faltavam com amor para com aquele que tinha uma posição social diferente. E o princípio vale para nós hoje para muitas coisas, para o irmão que é diferente de nós, certo? A gente não tem o direito de fazer isso. A gente precisa se olhar como igual, porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Não devemos desprezar oportunidades de ser bênção na vida dos outros, não fechar o coração, jamais. Certo? Precisamos ter humildade. Então eu pergunto, tem faltado realidade no culto que você presta, irmão? Sinceramente, fala para si aí. Tem faltado realidade? O quão mecânico você tem sido, o quão superficial você tem sido, você tem se chegado de maneira indigna, tem se chegado despreparado para a mesa do Senhor. Paulo denunciou aqui então a mediocridade do clima no qual eles comiam a ceia. O clima era terrível. Não tinha, espiritualmente falando, não tinha o menor clima para se celebrar o que eles estavam celebrando. Então Paulo colocou o holofote sobre eles, mostrando aqui o erro deles, como eles estavam vivendo, mas agora Paulo muda, ele coloca o holofote sobre Jesus, para lembrá-los do significado da ceia, algo que tinha se perdido. Então Paulo, olha, ok, falei de vocês, agora vamos esquecer de vocês um pouquinho. Vamos olhar para Jesus e eu quero que vocês se lembrem do que é a ceia, do que é que significa. Porque essa banalização de algo tão sério, tão profundo, não pode continuar. Isso precisa mudar. Então vamos lá, Paulo começa dizendo aí, pois recebi do Senhor o que vos entreguei. O que ele recebeu do Senhor é o que ele vai dizer adiante, tá bom, meus irmãos? Que é a mensagem de que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice,
Então Paulo diz que recebeu algo do Senhor e que entregou para a igreja em Corinto algo do Senhor. Ao dizer isso, irmãos, Paulo pode estar se referindo simplesmente ao ato de passar adiante uma tradição cristã. Pode ser que Paulo ele fala assim, recebi no sentido de receber a tradição e agora está repetindo isso para os irmãos ali em Corinto. Mas também Paulo pode muito bem ter recebido isso por revelação direta do próprio Senhor Jesus. Já que em outros textos Paulo teve muitas experiências, principalmente em Atos, nas quais o próprio Senhor Jesus falou com ele, né, se revelou a ele. A gente sabe que diferente dos discípulos, Paulo não estava na noite da ceia, na noite em que Jesus instituiu a ceia, na noite em que ele foi traído, porque Paulo nem sequer conhecia Jesus, certo? Paulo conheceu Jesus depois que Jesus morreu, ressuscitou, ok? Então, os discípulos tinham ouvido, né, diretamente ali, no momento, naquela noite, da boca de Jesus, a instituição da ceia. Já Paulo não, mas ele diz aqui recebi do Senhor, né? Então, provavelmente ele tenha recebido isso numa visão também, num sonho, como ele experimentou diversas vezes. Então, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, deu graças e se identificou com aquele elemento. Ele disse, isto é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele tomou o cálice e se identificou com o cálice também. Ele se colocou ali, né? Ele disse, essa é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. Então devemos celebrar a ceia do Senhor, comendo e bebendo. A próxima coisa que a gente vê aí, a ceia do Senhor tem esses dois elementos básicos que simbolizam uma verdade espiritual, que são o pão e o cálice. Ao dizer aí, isto é o meu corpo, Jesus não quis dizer que no decorrer das gerações da igreja aí, a igreja experimentaria a transubstanciação, que é, como a igreja romana compreende, que o pão, ele literalmente se torna o corpo de Cristo quando nós comemos, né? Não é isso, certo? Jesus, por exemplo, disse, lá em João, eu sou a porta. E Jesus não é necessariamente uma porta, literalmente, certo, irmãos? Então, ao Jesus dizer isto é o meu corpo, ele está dizendo isto significa o meu corpo. Então, o pão e o cálice são símbolos. São símbolos. Não passa disso, mas, digo não passa disso no sentido de se tornar ali algo espiritual, né, os elementos em si. Mas nem por isso eles devem ser diminuídos. A gente não pode confundir a ceia do Senhor como uma homenagem, por exemplo, ou como uma mera mentalização de alguém. Eu estou mentalizando Jesus aqui, tomando a ceia. Não é isso, irmãos. Não é como se fosse um tributo a uma pessoa que nós gostamos, um tributo a uma pessoa morta. Sabe quando alguém famoso, importante, morre e se faz tributos àquela pessoa? Imagine um tributo a Elvis Presley. E aí se faz o tributo lá, só que qual é a grande diferença? Que o Elvis não está entre eles. Elvis morreu e o tributo está sendo feito, eles estão se lembrando de uma pessoa falecida. Com relação a Cristo Jesus, nós fazemos algo em memória de alguém que está entre nós. Não é alguém que se foi, alguém que está distante de nós, não. O homenageado ali está presente. Ele está no meio de nós. E essa é a grande diferença. Então, embora os elementos sejam um símbolo apenas de Cristo, ele está espiritualmente entre os que estão presentes. E por esse motivo, os que estão presentes são abençoados. Os que participam da ceia são nutridos espiritualmente. Quando você come e bebe em gratidão sincera, porque ele se deu por você, em gratidão sincera, em contrição, em arrependimento, sim, meu irmão, você é abençoado, você é fortalecido ao participar da ceia. Então Jesus estava dizendo, isto é o meu corpo, isso significa o meu corpo, que é dado agora por vós, ou por vocês. E a gente deve enxergar nisso, irmãos, uma pessoalidade aqui. É por vocês, é algo pessoal. Aquilo que estava para acontecer na cruz, na noite em que ele foi traído, aquilo que ia acontecer logo mais, era por você, que nasceria 2000 anos depois.
Então é um plano muito bem preparado. Ele te amou, ele te viu que viria, você que viria 2000 anos depois. Ao dizer este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue, quero fazer aqui uma referência ao Antigo Testamento para você entender a lógica da coisa aqui, irmãos. A gente vê uma relação lá com Êxodo 24, verso 8. Eu não coloquei o texto aqui, mas vou citar para os irmãos. Lá em Êxodo 24, 8 diz assim: então Moisés pegou o sangue ali do animal oferecido, né? E o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Então nós vemos essa ideia da aliança sendo selada com o quê? Com sangue. No caso ali, no sangue de animais, né? O sangue aspergido sobre eles. Aí quando vamos para Jeremias 31, 31, nós temos a promessa por meio do profeta de uma nova aliança, que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. E aí o tempo passa um pouco mais e essa nova aliança, essa promessa se cumpre quando Jesus vem. Então essa nova aliança acontece. O cálice simboliza então o sangue de Jesus derramado, ratificando essa aliança, confirmando essa aliança, essa nova aliança, o sangue dele como sendo aspergido então sobre nós, simbolizando esse pacto, assim como lá no Antigo Testamento. Só que a diferença é que ela é superior à aliança lá do Antigo Testamento. É diferente a que Jesus estabelece, por quê? O sacrifício agora que ele faz é definitivo, é de uma vez por todas. Não é como antes, que sacrifícios tinham que ser feitos repetidamente. É de uma vez por todas. Além disso, agora o acesso ao Pai é livre na nova aliança. Nós não precisamos de um sacerdote humano, não precisamos de alguém que faça ponte entre nós e Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Na nova aliança é derramado poder sobre a igreja. Nós recebemos o Espírito Santo da promessa, que nos capacita, nos dá poder para testemunhar a todas as nações, como aconteceu lá em Atos 1. Então, é uma aliança superior, nós temos muitos benefícios nessa nova aliança, e é isso que significa o cálice. É isso que significa. Então, nós devemos celebrar a ceia, comendo e bebendo em memória de Cristo. É interessante que Jesus não pediu que nós nos lembrássemos de seus milagres. Jesus não pediu que nós nos lembrássemos dos seus momentos de popularidade, multiplicando comida para alimentar um montão de gente. Jesus não pede para a gente lembrar dos momentos que ele lacrou com os fariseus, deixando eles sem resposta. Não, ele pede para a gente se lembrar da morte dele. Lembrem da minha morte. Irmãos, que Deus pediria isso? Que Deus, aí com D minúsculo, outros deuses aí, pedem isso para os seus fiéis. Lembrem-se da minha morte. A gente vê como o cristianismo é singular, como é diferente, como ele vai totalmente contra a lógica humana. O nosso Deus nos pede para lembrar de um momento de vergonha, de um momento de humilhação, de um momento de renúncia, de autonegação. E isso não é à toa. Nós temos agora o compromisso de imitá-lo, de fazer o mesmo, não é? Então, nesse contexto de uma igreja dividida, de uma igreja que se acha superior uns aos outros, o exemplo de Jesus vem e destrói, vem como uma dinamite. Que vocês pensam que são? Não é? Jesus nos pede para lembrar, façam isso em memória de mim, se lembrem do meu sangue derramado e do meu corpo partido por vocês. Como ser orgulhoso, irmãos? Como ser altivo? Como ser arrogante? À medida que nós nos lembramos, que nós trazemos à memória o que Jesus fez por nós. Não tem como, não é? Não tem como. Verso 26 diz que esse ato proclama a morte dele até que ele venha. Então essa memória nos remete à sua morte, sim, mas ela também nos mantém atentos à sua vinda. Nós nos lembramos do passado, mas nós somos lançados imediatamente para uma realidade futura,
que estamos aguardando. Por essa razão, por ter esse significado tão sério, a ceia não pode ser banalizada. Comam e bebam, como diz o verso 27, de maneira digna. Para entender o que é comer e beber de maneira digna, irmãos, não é muito difícil, é só observar o contexto. Aí, o que seria comer e beber de maneira indigna? Com orgulho, com divisão, com falta de amor, falta de compaixão. É comer de maneira indigna. Comer sem arrependimento, participar da ceia sem valorizar o que Cristo fez na cruz por nós, participar da ceia com altivez, com arrogância, com isso tudo que a gente acabou de falar aqui. Participar, sim, é participar de maneira indigna. Essa atitude, ela caracteriza pecado contra o corpo e o sangue de Cristo. O verso 27, ele é muito forte, irmãos. A minha versão traz que aquele que faz isso é culpado. Outros trazem é réu do corpo e do sangue de Cristo. Ser culpado ou ser réu do sangue do corpo de Cristo, irmãos, é estar na posição de quê? De assassino de Cristo. É estar na posição daqueles que o mataram, daqueles que o entregaram. A gente só tem dois lados. Ou você está... Eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando isso uma vez, né? Que ou nós estamos debaixo dos benefícios da cruz de Cristo, da morte de Jesus, ou nós estamos do lado daqueles que o mataram. Você está de qual lado? Se você não está debaixo da fé, recebendo os benefícios desse sangue derramado, você é então culpado do sangue, você é como aquele que o matou. O reformador João Calvino também propõe um paradoxo, irmãos, falando sobre essa dignidade aí. Ele diz assim: participamos da ceia de maneira digna quando temos consciência da nossa indignidade. Ou seja, a nossa dignidade está numa postura humilde, de que nós somos pecadores e nós precisamos mudar. Quem é digno de participar da ceia? Aquele que entende que é indigno. Esse é o paradoxo. Nós devemos reconhecer isso, nos arrepender e, pela graça, participar da ceia. Então a ceia é uma festa de pessoas humildes, de pessoas que estão se empenhando por honrar o que foi feito, por honrar o corpo que foi dado, o sangue que foi derramado por nós. Devemos comer e beber também com autoexame, que é o que diz o verso 28 a 32. É muito fácil avaliar os outros, não é? É muito fácil, a gente é mestre nisso, olhar para o outro com avaliação. Como já falei que outras vezes, é muito fácil resolver o problema dos outros, é muito fácil resolver os pecados dos outros, né? Achar um absurdo, como que essa pessoa vive assim, como que ela peca nisso. É muito bom. Então a gente olha para os outros como não deveríamos olhar. E nós não olhamos para nós mesmos como deveríamos olhar. Esse é o nosso grande problema. A gente esquece de olhar para nós como deveríamos. E se olhássemos para nós como deveríamos, se fizéssemos o autoexame constantemente, nós julgaríamos menos, trataríamos as pessoas melhor, não é? Primeiro porque a gente estaria mais ocupado com a gente mesmo, né? E cuidando menos da vida alheia. E segundo porque a gente veria que nós somos iguais. Cada um tem suas fraquezas, mas elas não nos tornam melhores uns do que os outros. O que nos faz família da fé, nos põe no mesmo nível, não é nada em nós, é Jesus. Você tem Jesus, eu tenho também, está tudo certo, então nós somos iguais. Somos iguais diante de Deus. Então, você pratica esse exercício aqui, autoconfrontação. A gente vive um mundo agitado, a gente está sempre ocupado, a gente corre demais, não é? A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem casa para arrumar, a gente tem trabalho para fazer, carro para arrumar, né, pai? Que não dá tempo, e aí, vez ou outra, eu grito lá para meu pai, me ajuda aqui a arrumar meu carro. E aí ele me ajuda,
Enfim, né, irmão, são tantas coisas, tantas demandas. Você tem que pôr água, tem que pôr óleo, tem que trocar a pastilha de freio, você tem que pôr as crianças para dormir, enfim, fazer tarefa agora em casa, tem que ajudar a fazer exercício da escola, misericórdia, e por aí vai. E com isso tudo a gente não tem tempo para nós mesmos, tempo de oração de qualidade, tempo de olhar para nós, tempo de pensar, tempo de desligar o celular, ou pelo menos tirar do cômodo que você vai ficar e ficar ali sozinho com Deus e pensar sobre si mesmo. E isso é muito importante, autoconfrontação. A igreja em Laodiceia, descrita lá em Apocalipse, ela se achava rica e abastada. E Jesus fala para elas, vocês mal sabem que são pobres, cegos e nus. A igreja, aqui em Corinto, da mesma forma, não achava que tinha muita coisa errada consigo mesma. Elas achavam que estava tudo certo, elas estavam arrasando. Elas eram a mega church da cidade ali. Eles estavam bombando, mas não. Só que não. Então, hoje é dia de nós refletirmos, irmãos. O dia da ceia sempre é dia de refletir sobre o que nós deveríamos ser, mas não somos. O que deveríamos ser, mas não somos ainda, e por isso precisamos de arrependimento, por isso precisamos confessar, precisamos chorar os nossos pecados. É dia de pensar sobre o quão longe nós estamos do nosso alvo. E não se desesperar não, porque nós estamos em obras, Cristo está trabalhando em nós. Mas a gente precisa sempre olhar para nós. Considerar as vitórias, considerar o quanto a gente tem conseguido vencer os nossos obstáculos, a nossa preguiça, a nossa letargia, vencer os nossos pecados, o quanto a gente tem sido negligente, talvez, no cuidado com a nossa alma. É tempo de pensar em tudo isso. O dia da ceia do Senhor. Então, examine a si mesmo, se arrependa, se acerte e participe da ceia. A mensagem bíblica não é olhe para si mesmo, se examine e ao nos examinar, nós vamos nos deparar com coisas que não gostaríamos de ver, que não queremos encarar, e ao invés de a gente fugir, então examine-se e saia, né? Não participe, você não é digno, não. Examine-se, faça algo a respeito, decida fazer algo a respeito e participe da ceia. Verso 29 e 30 diz assim, quem come e bebe sem ter consciência, faz isso para a própria condenação. E aí ele vai dizer, irmãos, uma coisa muito forte, muito séria, que por isso há entre vós muitos fracos, há muitos doentes entre vós e muitos até que já morreram. Como consequência da banalização aí da ceia do Senhor, consequência dessa hipocrisia que eles estavam vivendo, eles estavam debaixo de juízo de Deus. Há um termo para isso na teologia que se chama doenças hamartiagênicas, né? A palavra hamartia do grego, ela é pecado, né? E então as doenças hamartiagênicas aí é quando pecados trazem consequências físicas. E eles estavam experimentando isso. Não há como brincar com as coisas de Deus sem consequências, irmãos. E Paulo diz no verso 31, veja aí, que se eles praticassem o autoexame, a autoconfrontação, eles não estariam sofrendo ali com fracos, doentes e até mortos entre eles. No entanto, irmãos, esses sofrimentos aí, eles são também maneiras de Deus tratar a gente, tratar o seu povo, tratar a igreja. São maneiras de nos salvar de nós mesmos, muitas vezes com enfermidades, com dificuldades, para nos frear. Para nos frear, nos afastando dos nossos pecados, nos afastando de consequências muito piores. Lá na frente, verso 32, quando porém, quando a gente então não faz esse autoexame, quando a gente não pratica isso, nós somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Esse julgamento aqui, irmãos, que nós recebemos do Senhor nesse caso, não é o julgamento final, não é perda de salvação, ok? Não é o julgamento final, mas sim correção, disciplina. É disso que ele está falando aqui.
E a prova de que isso não é perda de salvação é que ele diz aí do final do 32, para não sermos condenados com o mundo. Então é um freio que Deus coloca em nós, em vida, com o objetivo de nos preservar, para não sermos condenados com o mundo. Assim como um pai corrige um filho a quem ama, da mesma forma Deus corrige o seu povo. Então a disciplina dele, irmãos, é para nos manter em casa. Quando nós insistimos na rebeldia, ele nos disciplina para nos manter perto dele, para não sermos condenados com o mundo. Quando nós tivemos aqui a reflexão no Salmo 23, nós falamos aqui eu dei um exemplo de algo que eu li em algum livro, na época, né, quando fui preparar para esse salmo, que fala do pastor e da ovelha, né? E eu li um exemplo de que o pastor, no caso da ovelha que sempre se separa do rebanho, a ovelha que sempre foge, a ovelha fujona, né? Que o pastor, ele até mesmo tinha o hábito de quebrar a perninha da ovelha, quando ela era a ovelha teimosa, para que ela se mantesse perto do pastor, porque ela precisaria de cuidados. Então ele enfaixava a perninha dela ali, mantinha cuidando, né? Mas ela ficava do ladinho dele ali. Então eu me lembrei disso quando li esse trecho aqui. Quando ele disse que por causa disso muitos de vocês estão sofrendo. E isso é correção do Senhor, para que vocês, no fim, não sejam condenados com o mundo. Muito forte isso. Para terminar, e sem muitos detalhes aí, meus irmãos, afinal o verso 33 e 34 é só a conclusão aí de tudo que a gente falou até aqui. É um resumo de tudo que a gente já falou. A nossa atitude precisa ser o contrário ali da atitude dos coríntios. Nós devemos participar da ceia, celebrar a ceia, fazendo isso daqui, considerando uns aos outros. Aqui no texto ele diz, esperem uns pelos outros, nessas refeições, nessas festas ágape, né? Não é o nosso caso, a gente não celebra a festa ágape, por isso aqui eu não coloquei o esperem uns aos outros, né? Mas o princípio é o mesmo, tenham consideração uns pelos outros. Então esse ensino, esse princípio é atemporal, ele é para nós hoje também. Tenham a capacidade de olhar para o outro. Tudo aquilo que vocês estão errando, aí como ele disse no primeiro ponto ali, no início do texto, mudem isso, olhando para o outro, isso é básico na vida cristã. Jesus não instituiu a festa ágape, irmãos, ok? E é por isso que a gente não celebra a festa ágape, tá? A igreja primitiva tinha essa tradição e que se perdeu no decorrer do tempo, desses banquetes. O que também não tem nenhum problema se a gente fizer, não é? A gente pode fazer uns churrascos aí. Mas a gente não faz, a gente celebra só a ceia mesmo, né? E a gente só faz porque a ordenança de Jesus é isso, é algo muito simples, é o pão e o cálice. O que Jesus ordenou para nós não é algo pomposo, chique, é algo muito simples, muito simples. Algo que o pobre, o rico, não importa quem quer que seja, ele tem acesso, certo? Então é algo muito simples, e é nessa simplicidade, irmãos, que a palavra de hoje nos convida a viver. Vamos viver, irmãos, a realidade do que importa, a simplicidade do que importa. E o que é, irmãos? No que deve se resumir a nossa religião? Amar a Deus e aos outros. É isso. O que esse texto está dizendo, se não isso? Tudo que ele acabou de dizer aqui. Que é considerar o que Cristo fez por nós, fazer em memória dele e vivermos bem uns com os outros. Considerando os outros como iguais, vivendo com amor, com compaixão. É isso. Nossa religião é isso, é muito simples. Amar a Deus e aos outros. Portanto, irmão, muito simples as aplicações para nós, já falamos várias aqui, mas não faça acepção de pessoas, em nome de Jesus. Okay? Não trate as pessoas mal porque elas pensam diferente de você, porque você não concorda com elas, porque você não gosta do tipo de música, de roupa, dos gostos dela. Você não precisa ser best friend da pessoa, claro que não, cada um tem suas afinidades, não é? E a gente automaticamente se aproxima, né? Tem um imã aí que aproxima por afinidades. Agora, fazer acepção, desprezar, julgar os outros por causa disso, meu irmão, isso faz com que o nosso culto seja uma farsa diante de Deus.
Nós precisamos amar e olhar como iguais uns para os outros. Não guarde mágoas de ninguém, meu irmão. Se você tem mágoa no seu coração, você pode participar da ceia hoje, sim, mas que você decida no seu coração que vai para casa e vai resolver isso daí. Que você vai fazer uma ligação, que você vai sentar para conversar, mas que você vai resolver essa questão. Não seja egoísta, como eu já disse aqui, fechando o coração quando você tem a oportunidade de ajudar, tem a oportunidade de ser uma bênção na vida dos outros. Faça. Seja bondoso, seja generoso, abençoe. Em nome de Jesus, irmãos, os nossos cultos, a nossa celebração da ceia, não serão um teatro. Amém? Não podem ser. Não podem ser. Que a nossa celebração de ceia ou qualquer culto seja um prostrar-se diante do sangue derramado, do corpo partido por mim e por você. Ele nos amou. E agora, porque Ele nos amou tanto, a gente está transbordando amor. Está vazando amor por todos os lados de nós. As pessoas precisam ver se você deixa as pessoas verem amor jorrando de você. Que essa seja a nossa vida em nome de Jesus. Vamos fazer dessa noite uma noite de quebrantamento diante de Deus ao participar da ceia. A gente vai ficar em pé, a gente vai cantar também mais uma canção, quero chamar o pessoal da música aqui.